Amém? Estou aqui para dizer a mensagem que Deus tem para os nossos corações nesta noite. Vamos abrir a palavra em Isaías 49:15. Amém? Depois estarei falando outros textos, mas você pode somente anotar ou escutar e depois em casa você ler. O texto base é Isaías 49:15. Eu vou ler na mensagem de hoje e depois na mensagem mais tradicional. 49:15. Achamos? Amém? Amém. O Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. E na linguagem antiga, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Amém? A mensagem para essa noite é que Deus não se esquece nunca, jamais de você, porque Deus nos criou. Ele é o nosso Criador, né? Acima de todas as coisas, acima de todas as mães. O amor de mãe é maravilhoso. O amor de mãe, ouvindo as crianças cantarem, eu falei, é isso mesmo, né? Deus nos fez assim para poder cuidar de mim. É verdade, porque não é mole não, né? Se você não fosse tão sensível, tão amorosa, você não ia conseguir cuidar, né? Igual o pastor Rafael falou uma vez: papai, você me ama. Rebeca, eu te amo. Se eu não te amasse, eu tinha te jogado na parede. É verdade. Então a mulher foi feita assim, justamente a mãe foi feita assim, cheia desse amor. Deus colocou lá, né, uma pitada ínfima do seu amor. Para quê? Para que ela pudesse ter essa paciência, porque formar uma vida dá trabalho, dá muito trabalho. Você estar ali presente, você ensinar todas as coisas, ensina o menino o caminho que deve andar, né? E ele nunca mais se esquecerá dele. Ele pode não querer andar no caminho, mas não vai esquecer, né? Ele pode querer dar uma voltinha, porque isso acontece, né? É o que nós vamos falar aqui, mas Deus está acima de tudo isso. Eu venho falar desse amor nesta noite. O amor de Deus. Acima de todas as coisas. Primeiro e único, né? Que é eterno, eternamente o amor de Deus se preocupa conosco. Nós podemos ver em Salmo 139, olha lá. Salmo 139, se você não quiser abrir, não precisa não. Salmo 139 diz lá: tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo que fazes é maravilhoso. O 15 diz: tu vistes quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Então Deus está antes de todas as coisas, formando o ser humano, como aquilo se reproduz, como aquilo cresce e forma cada osso. Nós não podemos entender. Eu tive uma gravidez embrionária, né? E o médico dizia: é porque o ovo, a célula ovo, o zigoto, não se transformou em embrião. E eu fiquei perguntando a Deus: Senhor, e Deus me respondeu que só Ele abre a madre. Quando Ele não abre a madre simplesmente não funciona. E aí você vê que a mão de Deus está por trás disso tudo. É o Criador, é o primeiro, é o que faz todas as coisas de uma maneira terrível. Foi formado. Eu estava vendo um documentário lá dos cientistas que estão fazendo agora próteses, né? Estão tentando criar próteses para as pessoas. E, por exemplo, criaram um braço e tudo, uma orelha. E ele dizia: queremos fazer de material humano, porque nós somos baratinhos. Ele falou assim mesmo na TV, porque nós somos baratinhos.
elementos básicos, potássio, começou a falar os elementos do corpo que tem na terra, que realmente é baratinho. Eu fiquei pensando, aí ele disse assim, o que devemos só acabar de pesquisar é como é que aquilo pode funcionar. Eu falei, aí tá, né? Aí tá o X da questão, né? Que como aquilo não vai ser rejeitado, não vai ser totalmente, você vai lá comprar a orelha, todas as pessoas vão poder comprar, no início pode ser até um pouco caro, mas depois todo mundo vai poder comprar. Mas e aí? E aí o negócio lá de funcionar, né? Como Deus fez tão perfeito, né? Como Deus cria. Então tá ali, e se Ele é o Criador, Ele não esquece do que criou. Deus jamais, diz aqui, desde o ventre, antes de você nascer, ainda nos dias que me destes para viver, foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Então, ainda quando nenhum dos nossos dias existia, já estava tudo escrito no livro de Deus. Quem pode crer nisso? Eu creio. Eu creio nisso. Em Ezequiel 34:11, Deus diz, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei como o pastor busca o seu rebanho. Como o pastor se preocupa e busca, Deus quer buscar cada um. Deus quer trazer para que ele tenha esse convívio com o Criador. Então está ali, ele traz você para o seu rebanho, para o seu reino. Um reino espiritual. Um reino acima desse mundo, das coisas dessa terra. É maravilhoso, Deus criou uma família, criou tudo para que tenhamos, para que o ser humano cresça nessa terra com amparo, porque ele sabia como era preciso isso. Mas Deus está acima de tudo isso. Deus está na quarta dimensão, como o Yanshu escreveu, e ele mostra que, por isso que ele diz, buscar ao Senhor em primeiro lugar, buscar a Deus acima de todas as coisas, é o primeiro e grande mandamento, não é não? Todos nós sabemos, é estar a Deus acima de todas as coisas em nossas vidas. E será mesmo que no dia a dia, olha como Jesus estava focado nesse reino, como Jesus estava preocupado, como Jesus estava com o reino espiritual, procurando a cada um da terra. Então, Deus quer ver aquele que tem família, que não tem, principalmente o que não tem, o que tem mãe, mas principalmente o que não tem. Ele vai lá, como a Milena orou, principalmente os que estão sem, aqueles que ainda não o conhecem, como eu hoje vi na revista do Globo, Marta Medeiros falando, e dizendo, mãe é aquela que quando você precisa estar em apuros, você berra, mãe, e nem se lembra de Deus. E Deus não liga para isso. Foi o que ela escreveu na revista. Eu fiquei horrorizada, eu falei, meu Deus, ela contou a mensagem toda que eu dou lá hoje. Oh, glória, ainda bem, porque ela não conhece esse Deus maravilhoso, o seu Criador. Então ela acha que a mãe supre todas as coisas dessa hora. Mas foi aquele testemunho que o pastor Irineu falou aqui. Quem lembra que ele falou do filho dele que estava envolvido, lembra, com drogas, e aí o colega ao lado morreu, gritando, pedindo a mãe, gritando, mãe, quem lembra disso? O pastor Irineu falou. E aí, nessa hora, quem poderia estar ali e salvar aquela vida? A mãe dele? Não. Nós mães, quantas vezes nós não conseguimos salvar os nossos filhos? Quantas vezes, de situações até, não é? O Júnior, quando foi entrando, esse ano, que passou aí, quando o Júnior foi entrando lá na sala de cirurgia, comecei a chorar, eu só vim para aquele quadrado, ele indo embora, e eu tinha o filho com quem dizer, eu não posso ir junto, eu não posso estar lá agora. Ele vai para a cirurgia, e era a cirurgia do rim, séria, e eu fiquei ali dizendo, Jesus, só tu podes agora, dali daquela portinha para lá, aleluia, nem a mãe pode ir junto. Mas o Criador vai. Mas o Senhor que te ama, que te recolhe, vai. Quantas coisas, quantos erros, né? Lá nós temos no Salmo 19:12 que diz, quem pode entender os próprios erros? Senhor, me tira aqueles que me são ocultos. Quantas vezes, mães, nós achamos que estamos acertando. Aí lá na frente você dizia, errei. Não acertei nessa. Não foi bem assim. Quantas vezes ensinamos tudo e depois
O filho escolhe outra coisa, você diz, meu Deus, onde eu errei? Ou fala qualquer coisa, você diz, não foi isso que eu ensinei esse menino. Não é? Quantas coisas. Mas Jesus mesmo lá em Lucas 11, 27, até o título desse pedacinho aí, desse trecho, é a verdadeira felicidade. Lá em Lucas, eu deixei tudo marcadinho, sabe? Mas agora já Lucas 11, 27. A verdadeira felicidade. Quando Jesus acabou de dizer isso, ele estava falando de quando os demônios entram numa pessoa que vão embora, aí aquela pessoa, eles ficam vagando, não tem onde ir, volta para ver se aquela casa está vazia, esperando eles. Se tiver, volta e traz mais 7. Ele explicando isso, ó. Depois sai, vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. Então, quando você é liberto, você não pode deixar vazio. O Espírito Santo tem que tomar conta daquele lugar. Porque senão os demônios voltam e trazem companhia para morar ali. Então ela viu aquela sabedoria toda, aquela mulher, e ela disse, quando Jesus acabou de dizer isso, uma mulher que estava no meio da multidão gritou para ele, como é feliz a mulher que pôs o Senhor no mundo e o amamentou. Ou seja, a mãe dele. Aí o que Jesus respondeu? Mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Aleluia! Esse é o Deus que diz, você pode ser mais feliz do que a maternidade. Não é maravilhosa a maternidade? É uma coisa maravilhosa. Só que Jesus te faz mais feliz do que a própria maternidade. Isso é um amor eterno, que está acima de todas as coisas. E Ele está ali. Ele chama isso de felicidade eterna, porque não vai passar, vai além dessa vida, né? E a mensagem dele esta noite para nós é a seguinte: Ele te quer mais do que sua própria mãe. Ele te quer mais do que todos que te amam, que te cercam, do que tudo e do que todos. Que todos que te cercam nessa vida, Deus nos ama mais do que qualquer um. E Ele quer que nós façamos a mesma coisa com Ele. Tem que ser recíproco. Acima de tudo e todos, Deus te busca. Ele falou em Ezequiel: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as trarei. Eu amo mais do que tudo, do que todos. Ele te ama mais. Te viu lá quando você ainda é informe. E aí? Mas Ele quer que você também ame mais do que tudo e do que todos. Porque esse é o grande mandamento. Quando você faz isso, as coisas ficam mais fáceis. Nesta terra, as relações, mãe, filho, não sei, nora, né, sogra, que é uma mãe emprestada, não é verdade? E tanta confusão há nessa relação. Mas quem tem o amor de Deus, quem coloca esse em primeiro lugar, preenche o espaço que tantas vezes a gente quer preencher com algo desta terra. E às vezes você quer colocar tudo ali, mas aí se frustra, porque nós somos falhos. A mãe é falha tantas vezes. Os filhos são falhos, falhamos tantas vezes. Irmãos, eu estou falando do dia a dia, do amanhã, da semana que vamos passar, das relações que você tem lá na tua casa, do que a mãe fala para o filho, para a filha, do que conversa, ou será que conversa? Estamos falando disso, porque Jesus veio para mudar, transformar vidas. Do dia a dia que Ele quer que você veja lá essa relação. E aí Ele quer ocupar em você, em sua vida, um lugar de quê? De Criador, de Senhor, de Salvador, de pastor, como diz em Ezequiel. O pastor cuida, o pastor leva a ovelha para os pastos verdejantes, da água fresca. Ele é um amigo, ele diz lá em João 15:15, não me chamarei mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas o amigo não, o amigo conta tudo, o amigo está ali conversando. Então Jesus diz que queria ser nosso amigo.
E quantas pessoas não sabem disso? Essa moça, por exemplo, essa jornalista, infelizmente, ainda não sabe. Esse grande amor desse Criador que cuida de nós, que está ali, que quer te encher de amor. Porque se você começar essa relação com Deus, do reino espiritual mesmo, invisível, mas real, é o que você vai clamar na hora do sufoco. Não, muitas vezes, mãe, pai, não. Deus, meu amado Senhor, olha para mim. E você clama, e você conversa com Ele, e Ele vai realmente dar a solução. Encher você para que você possa até amar o outro. Amar mãe, amar pai, amar, sei lá, quem, todos que te cercam. Esse amor transborda os corações. E você vai se sentir pleno. E aí você vai querer servir mais do que ser servido. Como é que filho gosta de ser servido? Quem concorda comigo? É só lá em casa. Não, né? Eles adoram ser servidos. É uma relação disso. Acha que a mãe tem obrigação. Fazer, e às vezes pequenininho já está batendo o pé e você não pegou, você não fez. Não é não? Eu quero isso, eu quero aquilo. Não, é assim. Mas o amor de Deus enche você da vontade de servir e não ser servido. Aí o filho é transformado. Você tem essa relação com Deus e começa a amar a mãe, amar o pai. O amor perfeito, pois nem o de mãe é perfeito, nem amor de mãe é perfeito. Desculpem, né? Depois de tanta coisa linda, demais, tudo, mas foi o que Deus mandou, né? Ainda me chamou de Jeremias. Jeremias foi com uma mensagem mesmo forte. E ali o amor de mãe, nós amamos tanto, com tanto amor, mas, irmãos, o inimigo, ele é assim, sagaz, ele é assim, muito capaz em fazer isso. Você fala A, a pessoa entende B. Quem já viveu isso com o filho e tudo? Você fala uma coisa, a pessoa entende outra. E aí vem o quê? Vem as pelejas, as ofensas, vem muitas vezes aquelas mágoas que machucam tanto. E você chega alunos lá no ensino médio e diz para minha mãe falou um dia isso. Quer dizer, não esqueceu, parou ali, ficou no coração. Há palavras que ferem mais do que uma espada, né? A Bíblia diz isso, né? As palavras ferem, você não esquece mais aquilo. Minha mãe falou um dia que eu não devia ter nascido, já tinha 2, 3 filhos, por que eu vim? Por que eu nasci? Aquilo ali parou e ficou. Mas olha, se alguém tem alguma tristeza do passado, hoje aqui, Deus quer te libertar. Amém? Porque aqui o amor perfeito, olha, tudo perdoa, tudo suporta, tudo crê, não se dá por ofendido. Então nós temos amor perfeito? Quantas vezes nós mães ficamos nos lamentando? Para falar assim comigo, meu Deus. Uma vez o Lucas falou, eu te odeio. Eu tomei um susto, falou que me odeia. Me dei por ofendida. O verdadeiro amor se dá por ofendido? A Bíblia diz que não. E aí? Por isso que não é perfeito, mas o de Deus é perfeito. Aí você se dá por ofendido, ajoelha lá e fala, Senhor, olha aí, olha o amigo, olha a relação com o Criador. Senhor, olha só, eu estou tão ofendida, porque aí o Espírito Santo apazigua, o Espírito Santo fala para você, isso é isso mesmo, é verdade, ele falou odeia, mas quis dizer ama, sabe? Quis dizer, não suporta esse teu limite, mas me dá um limite sim, não sei o quê. Aí da outra vez, pode odiar, continua odiando, mas vai fazer o que eu quero. Pronto. Aí você já não está tão ofendida, você aprendeu em Deus a fazer todas as coisas. Né? E quem não viveu alguma coisa assim? E que fica ali e marca, né? Então, se você se ofende, entrega tudo, se derrama perante Deus, né? Não precisa brigar com o filho, ou passar, sei lá, às vezes você passa 3, 4, 5 anos para depois dizer, olha, aquilo que você me falou, me magoou muito. Gente, isso é sério, não estou brincando não, porque tem gente que vai para psicólogos, né? Por causa disso, às vezes depois de tanto tempo, ficam marcas sérias na vida da pessoa. Por quê? Às vezes uma coisa assim, simples para uma pessoa, mas para outra não foi.
para outra foi peso. Será que então, aí o pai briga com a mãe, estão brigando por minha causa? Sai daqui! Aí a criança acha que é por causa dela. Quantas coisas ficam marcadas. Mas o amor de Deus, algo acontece quando você clama e se derrama. Se você tem essa relação, se você aceita esse Criador como primeiro, esse amor perfeito na tua vida, sabe? Ele vai fazer algo naquela hora espiritual, que pertence ao reino espiritual. E o que acontece? Ele te dá alívio, paz, consolo, refúgio, forças novas para ser levantar daí e dizer, não, vou continuar educando meu filho, estou sendo aqui renovada, fiquei magoada. Como a gente vê isso, né? Aqui nós, irmãs da União Feminina, passamos muito isso. Vem na reunião de oração e aí se derrama, né? Vem na consagração, vem na da mesa e está ali toda cheia daquela bagagem, né? Porque o dia a dia é bagagem. O dia a dia são relações com o outro, filho, marido, e que Jesus quer entrar nisso, meu irmão. Não é vir à igreja só domingo, cantar. É a vida, Jesus é vida. É o teu dia a dia. Esse é o Deus que quer te transformar. Que quer você dizer, poxa, meu lar foi transformado. Eu estava lembrando ali no banco, que até Beto falou isso, que ele não podia pensar, vai sair fumaça ali, não podia pensar, só pensar, e perder o pai, que ele vinha lágrima nos olhos, chorava, mas ele aceitou Jesus. E Deus foi tão bom que o pai dele partiu depois disso. Então não foi uma dor que ficou para sempre. Você já conhece, alguém conhece alguma pessoa que aquela dor ficou para sempre? A pessoa perde pai, perde mãe, acabou a vida da pessoa. Ela não consegue lidar com a perda. Mas porque não tem essa esperança? Porque não tem esse Criador na sua vida? Você pode até pensar nisso e dizer, eu não queria. Mas não aceitar, se desesperar, chegar a dar um aperto no peito, porque então está ocupando o lugar que seria de Deus. O lugar de Deus, quando Ele ocupa esse lugar em nossas vidas, Ele preenche tudo. E as relações terrenas ficam muito melhores. Mas dá trabalho, vamos buscar isso em Deus, não é verdade? É só dizer sim, aceito meu Criador e continuar vivendo aquela vida. E aí você briga com todo mundo, chega em casa, bate pauta, e aquela discussão todos os dias. Eu não sei por que isso acontece, porque você ainda não deixou o pastor cuidar desses pontos. E ele é o pastor, o amigo Senhor, intercedendo, ele intercede para sempre, com o seu Espírito Santo e operando dentro de nós. Ele vai lá operar dentro de você. Porque Ele tomou esse lugar. Você deu a abertura, você abriu o coração de Jesus. Pode vir tomar conta da minha vida. Ele precisa ser o Senhor, gente. Tem pessoas que fazem uma má comparação. Tantos dias, ontem mesmo eu entrei lá no shopping e ganhei biscoitinho da sorte, não sei o que, japonês aqui, olha aí dentro da situação, olha para o Lucas, aqui, biscoitinho da sorte, o número da Mega Sena tá aí, mãe, não sei o que, ficou brincando comigo. Porque tem pessoas que se guiam por muitas coisas. A pessoa tem guia, tem padroeiro, tem não sei o que, esses me guiam. Esse eu dou louvor. Se me aconteceu alguma coisa boa, foi por causa de fulano, foi não sei quem lá, assim. Mas Deus, o lugar é de Deus. Por isso Jesus diz, Ele não dá nenhuma. Deus falou, a mais ninguém Ele dá glória. Ele não divide a glória dele com mais ninguém. Então precisa ser o Senhor de nossas. Quem vai nos guiar? Ou é você mesmo ainda? Porque de repente, ainda sou eu mesmo. Eu não erro, não, eu fui sempre boa mãe, maravilhosa, não errei nunca. Então você ainda está lá no comando, achando que fez tudo certinho. E a Bíblia diz que o coração quebrantado se agrada o Senhor. Sabe, quebrantar o coração e dizer, Senhor, eu erro. Pai amado, me ensina, me ajuda. É melhor coisa. Irmãos, por que nós somos chamados ovelhas? Porque a ovelha é dependente do pastor. A ovelha vem esperando o pastor mandar. Vamos agora
lá pro meu regaço, vamos agora beber água, vai agora pastar, agora é assim. Fique esperando na dependência de Deus. Não toma a iniciativa por si mesmo. Mas quantas vezes, quando a gente vê, já fez aquilo que você tinha vontade. Respondi mesmo, falei, eu tinha que falar, que não falo assim, tudo assim, achando que veio muito certo. Quantas vezes acontece? Conosco mesmo, cada um de nós. E depois você diz, ai não devia ter feito assim. O Espírito Santo te toca, se você tem essa relação, é assim mesmo. É de aprendizado, é dia a dia. Mas é ali mesmo que ele quer entrar. Ele vai operar dentro de você, lá no invisível, mas real, restaurando forças e vida interior. Às vezes algo do passado que te paralisou, que te entristece. Quem pensa ainda alguma coisa do passado entristece? Ele pode e quer te libertar hoje. Diz para você que ele pode botar um ponto final disso. Uma vez Deus até me usou uma irmã aqui da igreja, eu acho, eu nem lembro. E Deus falou, fecha esse baú. Por que esse baú está aberto? Eu achei muito engraçado. Deus fala assim, por que esse baú está aberto? E fica tirando as coisas do baú. Fecha esse baú. Porque você fica ali, só lembrando de coisas. E o que a Bíblia diz? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por que você fica remoendo as coisas que machucaram, que ofenderam, que isso, que daquilo? Deus quer te libertar disso tudo. Mas você precisa se entregar. Você precisa se render, parar de lutar com suas próprias forças e deixar Deus agir, deixar Deus fazer. Precisa sossegar. E aí você vai ter vitória. O Salmo 18 diz isso, 1 ao 3. O inimigo de nossas almas veio para matar, roubar e destruir. Então, mesmo que você tenha aceitado Jesus, ele quer, o que ele puder roubar da sua vida, ele vai roubar. Que aquilo que deixarmos, ou que cultuarmos, ou que estivermos paralisados naquilo, ele consegue fazer. Onde ele encontra, aquilo ali ainda não foi restaurado. Jesus ainda não é Senhor daquele pedacinho daquela vida. Mas clamando, pedindo ajuda, ele nos salva dos nossos inimigos. Lá, Salmo 18. Vamos ver. Falei que eu ia ficar terminando. Salmo 18 diz, ó Senhor Deus, como eu te amo. Quem pode falar disso hoje? Amém? Diga amém aí, bem forte. Amém. Falamos tanto para as mães que amamos hoje, como eu te amo, mamãe, eu te amo. Vamos dizer para o Senhor, Senhor, como eu te amo. Tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é meu abrigo e com ele estou seguro. Eu clamo a Deus pedindo ajuda e ele me salva dos meus inimigos. Louvem a Deus o Senhor. Olha aí. Então, se você clamar pedindo ajuda, ele salva dos inimigos. E aí acaba essas dores todas. Às vezes mães que já partiram, como a menina orou. Às vezes mães que estão sem seus filhos. Às vezes umas que fizeram tudo certo. Irmão, nós somos mestres em colocar em julgamento. Galera, acontece alguma coisa de errado. Mas é porque você não deve ter feito direito. Mas é porque não sei o que é esse a irmã também não fez direito isso. E o filho não vem mais na igreja. Mas é porque... blá, blá, blá. Cada um tem suas escolhas, não é verdade? E como mães sofrem, às vezes, poxa, eu fiz tudo que estava no meu limite, nas minhas forças, mas por quê? É o que a pessoa era, sabia fazer daquele jeito. Mas quantas vezes, né, vem depois escolhas erradas dos filhos, é ou não é? E palavras, tantas vezes, né, que ofende, que magoa e fica aquela coisa no relacionamento. Vamos colocar isso tudo nas mãos do Senhor nessa noite e dizer para Ele, Senhor, Tu és o primeiro, Tu és o meu Deus, o meu rei. Clamar, pedindo ajuda, que Ele salva dos inimigos. Porque peleja é contra a família. O inimigo peleja, ele quer teu dia a dia renovado, que você peça ao Senhor sabedoria para lidar com os seus filhos, com quem quer que seja.
Porque quando Ele te enche, quando este amor ainda está em primeiro lugar, Ele te socorre a cada segundo das nossas vidas. Seja lá a situação que for. Amém? Vamos ficar de pé.